Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 6. Ajuntem tesouros no céu. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, te adorando e buscando a tua bênção. Em nome de Jesus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente para entendermos a tua verdade para nós hoje, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Ajuntem tesouros no céu. Será que para juntar tesouros no céu, você precisa ser pobre aqui na terra? Eu creio que não. Este conselho inspirado de Jesus Cristo, ajuntem tesouros no céu, isto se aplica aos pobres e aos ricos. A Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas, filhos de Deus, que ajuntaram tesouros no céu, mas eles não eram pobres. O exemplo de Noé, que construiu a arca. Ele não era pobre, mas ele investiu tudo que tinha na obra do Senhor. Outro exemplo que a Bíblia nos dá é de Abraão, também não era pobre, mas queridos, outro exemplo que a Bíblia nos dá é Jacó, Moisés. Queridos, nós podemos ajuntar tesouros no céu. Devemos ajuntar tesouros no céu. É sábio ajuntar tesouros no céu. O verso áureo diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Marcos capítulo 8, versos 36 e 37. Jesus nos deu a melhor estratégia de investimento do mundo, quando disse: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. Jesus concluiu sua estratégia de investimento dizendo: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, 21. Que verdade profunda Jesus proferiu quando disse estas palavras. Onde você coloca o seu dinheiro, ali também você coloca o seu coração. Em outras palavras, mostre-me em que você gastou o seu dinheiro, e eu lhe mostrarei onde o seu coração está. Porque onde quer que você coloque o seu dinheiro, certamente o seu coração o seguirá. Isso se ele já não estiver lá. Você quer um coração voltado para o reino de Deus? Se a resposta é sim, e eu espero que seja sim, então coloque o seu dinheiro onde ele colherá recompensas eternas. Coloque o seu tempo, o seu dinheiro e as suas orações no trabalho de Deus. Queridos, se fizermos isso, logo nos tornaremos ainda mais interessados no trabalho de Deus e o nosso coração também nos seguirá. Nesta semana estudaremos textos e ilustrações que nos mostram como armazenar tesouros no céu e finalmente colher uma recompensa eterna. Na parte de domingo, Noé achou graça. Noé achou graça aos olhos de Deus. Quando você estuda a vida de Noé, você descobre quais são as razões que fizeram com que Noé achasse graça aos olhos de Deus. Os que buscam tesouros celestiais são frequentemente chamados por Deus para fazer grandes mudanças de vida na terra. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 6 e vamos ver então aqui capítulo 6 de Gênesis e os versos 5 até o verso 14. Gênesis capítulo 6 e os versos 5 a 14. Aqui nós lemos: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente.
Você pode imaginar como estava a situação do povo antediluviano? Aqui diz: multiplicou-se a maldade na terra. E toda a imaginação dos pensamentos do coração humano, esta imaginação era totalmente má e continuamente. Queridos, a história vai se repetir, porque Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Hoje também a humanidade está com o coração todo voltado para as coisas ruins, mas continuamente. Aqui lemos também o verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O arrependimento de Deus não é igual ao nosso arrependimento. O nosso arrependimento é por termos feito coisas erradas. Deus não faz coisas erradas. Deus não peca. Porém, o nosso arrependimento é por pecados cometidos. Mas como é o arrependimento de Deus então? No hebraico, no original, a palavra usada para arrependimento de Deus significa um suspiro de tristeza. Tristeza pelo que estava acontecendo com a humanidade. É assim que Deus ficou triste, por isso a Bíblia diz: pesou-lhe em seu coração. Este é o verdadeiro significado da palavra arrependimento em relação a Deus. Pesar no coração. Sentiu-se triste pelo que estava acontecendo com a família humana. Verso 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que bênção! Você e eu também, meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos achar graça aos olhos de Deus. Por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Será que nós também poderemos seguir o exemplo de Noé para encontrarmos graça aos olhos de Deus? O que deveríamos imitar da vida de Noé? Noé andava com Deus. Você e eu também podemos e devemos e estamos andando com Deus. Você e eu que estamos estudando a Bíblia diariamente, estudando a palavra de Deus, nós estamos andando com Deus. E aqui diz que Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Você e eu também poderemos ser justos em Jesus Cristo e retos no nosso linguajar, retos, íntegros nos nossos negócios, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Por isso, meu querido irmão, o exemplo de Noé é possível ser seguido pelo poder de Jesus Cristo. O Espírito Santo que atuou na vida de Noé também pode atuar em mim e em você, para que achemos graça aos olhos de Deus. E o verso 10 diz: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava contaminada diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência, exatamente como está hoje. Exatamente como está hoje. Nós não estamos em melhores situações do que Noé e o povo que viveu no tempo dele. Nós estamos em situações piores ainda. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Eu estou orando, nós precisamos continuar orando, pedindo: ora vem Senhor Jesus. É tempo do Senhor colocar um fim na história do pecado. Apressa-te, Jesus Cristo, para vir nos buscar. Esta deve ser nossa constante oração. E o verso 12: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. E assim está a terra hoje, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas, queridos, hoje Deus tem um remanescente. Naquele tempo Deus tinha um remanescente, Noé e a sua família. Hoje Deus tem um remanescente. São poucos? Sim, são poucos. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus,
Apocalipse 12, 17. A Bíblia não deixa você na ignorância. Apocalipse 12, 17 diz que o remanescente de Deus hoje são aqueles odiados por Satanás. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência. E quem são eles? Apocalipse 12, 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você, meu querido irmão, e eu, nós podemos e devemos e somos parte, sim, do remanescente de Deus. Porque nós não amamos somente a Deus, nós amamos também os mandamentos de Deus. Os mandamentos que Ele escreveu para aqueles que são filhos e filhas de Deus. Afinal de contas, para que serve a lei do Pai, se não for para os seus filhos? Por isso, aqueles que não são filhos e filhas de Deus, não conseguem amar os mandamentos de Deus. Odeiam os 10 mandamentos. Mas nós que somos filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo, nós amamos, nós nos deleitamos, temos prazer em guardar os mandamentos do nosso Pai. E aqui diz agora o verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Naquele tempo Deus se propôs destruir a terra com um dilúvio. E agora? Agora nos nossos dias, como é que Deus destruirá a terra? Não com um dilúvio de águas, mas a terra será destruída pelo fogo. A terra que agora existe está sendo guardada para o fogo. É assim que o apóstolo Pedro fala. E agora diz o verso 14: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus providenciou uma salvação, uma libertação, um socorro para Noé e a sua família, a arca. E Noé investiu a sua vida, o seu dinheiro, tudo que ele tinha, ele investiu na construção da arca para salvar a sua família. Queridos, Jesus Cristo está para voltar. E Deus também quer salvar a sua família, a minha família. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Deus quer que nós façamos a nossa parte. Nós vamos construir uma arca para a nossa família? Sim, nós vamos levar nossa família para o campo. Providenciar ali no campo um lugar para educar os nossos filhos, para amparar as nossas famílias neste tempo de crise, neste tempo de fome, uma fome intencional, porque dezenas e dezenas de companhias de alimentos, grandes companhias de alimentos no mundo, nos Estados Unidos e ao redor do mundo, estão sendo destruídas, queimadas. Intencionalmente eles estão programando fome, uma fome intencional. Por isso nós temos que viver no campo, onde você pode plantar e colher e ter a sua água. Meu querido irmão, vamos construir uma arca para a nossa família, providenciar um lugar onde nós possamos viver estes últimos dias na presença do nosso Deus, o nosso Pai. Ele vai prover um lugar para você. Não desista. Assim como Deus pediu para Noé construir uma arca, Deus também está provendo salvação, um lugar mais seguro, onde não haverá tanto sofrimento, porque quem estiver vivendo nas cidades não estará pecando, mas certamente vai sofrer mais. Noé poderia ter gasto seu tempo e recursos construindo uma casa para si mesmo, mas escolheu fazer uma mudança drástica em sua vida e passar 120 anos seguindo o chamado de Deus para construir uma arca. Muitos céticos, incrédulos, classificam a história do dilúvio como sendo um mito, com base em especulações científicas sobre as leis da natureza. Dizem ser o dilúvio um mito. Mas nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que houve sim um dilúvio universal. O mundo antediluviano raciocinava que durante séculos as leis da natureza haviam sido fixas. As estações periódicas tinham vindo em sua ordem. Até ali nunca havia caído chuva sobre a terra.
a terra era regada por uma neblina, uma espécie de orvalho. Os rios jamais haviam passado seus limites, mas com segurança tinham levado suas águas para o mar. Imutáveis decretos haviam impedido as águas de transbordarem. Isso é o que Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, página 96. Queridos, antes do dilúvio, as pessoas argumentavam que jamais poderia haver uma inundação. Mas qual era a base deles? Com base em uma compreensão defeituosa da realidade. Porém, hoje, após o dilúvio, da mesma forma, os incrédulos argumentam que este dilúvio nunca aconteceu. Mas é incontestável. As provas que você pode encontrar no mundo hoje, provando que realmente o dilúvio universal aconteceu. Queridos, a Bíblia diz também que as pessoas serão céticas, incrédulas no tempo do fim. Nesta geração, que é a última, serão céticos em relação aos eventos do tempo do fim, como foi no tempo de Noé. Por isso eu convido você para abrir a sua Bíblia e ler comigo a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, e os versos 3 a 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e os versos 3 até o verso 7. Aqui nós lemos: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. Voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Assim como o mundo foi destruído pelas águas, agora o mundo será destruído pelo fogo. Queridos, nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. O que importa é que, como Noé, façamos o que Deus nos pede que façamos. Enquanto aguardamos a promessa da volta de Jesus, o que importa é que, como Noé, façamos o que Deus nos pede, enquanto estamos aguardando a promessa, mesmo que, como foi nos dias de Noé, isso traga mudanças radicais à nossa vida. O ponto que me chama a atenção na vida de Noé, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Noé foi obediente. O mundo cristão hoje detesta a palavra obediência. Querem a salvação, mas não querem obedecer. Querem dizer estou salvo em Jesus Cristo, mas não pensam em guardar os mandamentos de Deus. Queridos, é impossível você separar a palavra obediência, porque Deus salva. Mas Deus nos salva para obedecer os mandamentos dele. Noé obedeceu. Por mais absurda que fosse a ordem de Deus de construir uma arca, porque nunca tinha chovido sobre a terra, mas por mais absurda que tenha sido a ordem de Deus para construir uma arca, Noé construiu esta arca durante 120 anos, investindo tudo que tinha, tudo que possuía, nesta obra, neste projeto. Hoje Deus pede para você também preparar a si mesmo, preparar a sua família e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Vamos investir tudo o que temos, dinheiro e tempo, no preparo para a breve volta de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Abraão, o pai dos fiéis. Deus pede coisas que humanamente parecem absurdas. No caso de Noé, construção de uma arca em terra seca. E no caso de Abraão, que pedido absurdo Deus fez? Humanamente absurdo.
Deus pediu para que Abraão deixasse a sua terra, sua parentela. Ele vivia em Ur dos Caldeus. Deus tirou Abraão da sua zona de conforto. Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e seus parentes para ir a uma terra que ele lhe mostraria. Embora não sejam dados detalhes, Abraão teve que deixar a terra do seu nascimento e o lugar em que passou os seus primeiros anos, e certamente não foi uma decisão fácil para Abraão. Sem dúvida, ele abriu mão de algum prazer terrestre e de conveniências para fazer o que Deus estava mandando. Deus quer tirar você e eu da zona de conforto, e Deus tem também pedidos para você nos dias de hoje, assim como teve para Abraão. A princípio, quando Abraão deixou Ur dos Caldeus, ele não foi sozinho. O seu pai e a sua mãe, eles foram com ele. Foi também seu sobrinho Ló. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 11. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11 e vamos ver então o verso 31 e 32. Gênesis capítulo 11 e o verso 31 e 32. Aqui nós lemos: E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Então, a Bíblia deixa claro de que quando Abrão deixou Ur dos Caldeus, ele veio com os seus pais. E eles então se localizaram em Harã, e ali se demoraram em Harã. E ali em Harã morreu Terá, o pai de Abraão. E depois que Terá morreu, Deus falou novamente com Abraão para que ele deixasse Harã e fosse em direção então à terra de Canaã. Por isso nós lemos em Gênesis capítulo 12, verso 1 até o verso 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Entendendo que agora Abraão estava vivendo em Harã. Agora ele deveria sair de Harã em direção à terra que Deus lhe mostraria, que era a terra de Canaã. E o verso 2 diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu amo esse texto de Gênesis 12, o finalzinho do verso 2. E tu serás uma bênção. Quando você está com Deus, quando Jesus Cristo está vivendo em você, quando o Espírito Santo se apossa da sua vida, meu querido irmão, você se torna uma bênção. Aquilo que Deus falou de Abraão, ele fala também de você, ele fala também para mim: se tu uma bênção na comunidade, uma bênção na família. Onde Abraão ia, ele era uma bênção. E assim deve ser com você e comigo. Afinal de contas, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós habita. E nós exalamos o perfume de Cristo onde quer que vamos. Por isso aqui diz no capítulo 12 de Gênesis, o verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem uma bênção na sua vida e você também será uma bênção na vida das pessoas. Este foi um grande evento transformador na vida para Abraão e sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11 e o verso 8. Aquela obediência inquestionável de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a ser encontrada em toda a Bíblia. Esta mesma fé Deus requer de você. Por isso somos descendentes de Abraão, porque herdamos esta mesma fé. A maioria das pessoas não estaria desejosa de deixar sua pátria, amigos e familiares. Mas Abraão fez isso.
Ele estava satisfeito em estar onde Deus queria que ele estivesse. Por mais estranho que possa parecer, Abraão, Isaque e Jacó não receberam essa terra. Contudo, permaneceram fiéis a Deus de toda maneira. Hebreus capítulo 11 e os versos 8 a 13. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11 e os versos 8 até o verso 13. Aqui nós lemos: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. É fácil eu ler este texto. É fácil ler. O difícil é fazer o que Abraão fez. Sair sem saber para onde ia. Pela fé. Por isso ele foi chamado o pai da fé. Verso 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Falando de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Sara, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Ainda não entraram na Nova Jerusalém. Mas vendo-as de longe, diz aqui, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você e eu, meu querido irmão, somos peregrinos na terra. Mas pela fé, pelos olhos da fé, nós podemos e devemos visualizar a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. E pela fé, nós deveremos crer e abraçar esta bendita promessa. E deveremos nos considerar estrangeiros, peregrinos aqui na terra. Estamos de passagem. A nossa cidadania é o céu. É de lá que virá o nosso Salvador e é para lá que nós iremos. Aleluia! Na parte de terça-feira, as más decisões de Ló. Queridos, entre os exemplos de fé, de obediência que a Bíblia nos dá, no caso foi Noé, depois Abraão, agora surge um exemplo de desobediência, porque o exemplo de Ló não é para ser seguido. Ló agiu mal quando Abraão deixou sua terra natal. Em resposta ao chamado de Deus, seu sobrinho Ló escolheu ir com ele em sua peregrinação, conforme diz em Gênesis capítulo 13. Ali registra que o Senhor abençoou Abraão até que ele era muito rico, possuía gado. A principal medida de riqueza naquela cultura era o gado e também o acúmulo de prata e de ouro, conforme diz em Gênesis capítulo 13, verso 2. Ló também tinha rebanhos, gado e tendas. Gênesis capítulo 13, verso 5. Ambos, Abraão e Ló, ficaram tão ricos com seus extensos rebanhos de gado que não podiam continuar morando juntos. A fim de evitar conflitos entre os seus pastores, Abraão ofereceu a Ló a escolha de onde ele gostaria de viver. Ló deveria ter concedido o direito a Abraão de escolher primeiro, por ser o mais velho, e porque ele, Ló, devia sua própria prosperidade à sua conexão com o patriarca Abraão. No entanto, queridos, Ló, ele não demonstrou gratidão ao seu benfeitor e com egoísmo quis o que considerou a melhor terra disponível. Ló agiu de forma egoísta, gananciosa e desrespeitosa. Ló, infelizmente, teve que colher as consequências da sua decisão. Abra sua Bíblia e vamos ver então Gênesis capítulo 13 e os versos 10 a 12. Gênesis capítulo 13 e os versos 10
a 12. Aqui nós lemos: E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Humanamente, Ló fez uma ótima escolha. Mas, queridos, nós não deveremos fazer escolhas pela vista humana. Não poderemos fazer escolhas pelo que os nossos olhos veem e enxergam. Nós deveremos nos espelhar não em Ló, mas em Abraão. Abraão não fez uma escolha pela vista. Ele escolheu esperar em Deus. E foi Deus quem indicou o lugar para onde Abraão deveria ir. Não foi Abraão que escolheu viver nas montanhas. Mas Deus disse: Abraão, deixe Ló ir para as campinas do Jordão e você irá para as montanhas. Quando Deus escolhe para você, pode não parecer o melhor lugar, mas é o lugar ideal, porque Deus não erra. E Deus não nega bênçãos para aqueles que nele creem. Por isso diz aqui: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Verso 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Primeiramente, Ló armou as suas tendas nas cercanias de Sodoma. Quem sabe 30, 40 ou 50 quilômetros de distância de Sodoma. Ele não teve coragem de ir morar dentro da cidade de Sodoma a princípio, mas ele morava nas cercanias. Ele não queria pecar, mas ele gostaria de estar próximo da cidade pecaminosa. Meus queridos, aqueles que desejam estar próximos do pecado, aqueles que perguntam: quão próximo eu posso chegar do pecado sem pecar? Estes são como Ló. Vão acabar pecando. Vão acabar perdendo a sua própria família. Porque quando os dois anjos vieram visitar Ló, ele não estava morando nas cercanias de Sodoma. Ele estava morando no centro de Sodoma. É para lá que o desejo egoísta de Ló e da sua família, é para lá que o desejo egoísta os levou. Queridos, nosso exemplo não é Ló. Nosso exemplo é Abraão. E aqui diz em Gênesis capítulo 13 e o verso 13: Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Por que escolher viver entre os maus varões de Sodoma? Por que escolher entre os maus habitantes das grandes cidades corrompidas de hoje? Eu pergunto para você. Nós deveremos usar estes ensinamentos bíblicos aplicando-os para a nossa vida hoje, nós que vivemos no tempo do fim. Por que escolheríamos colocar nossa família no centro das cidades corrompidas do mundo? Queridos, o exemplo de Ló mostra que ele fez uma péssima decisão, porque ele perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu as filhas. E o que nós estamos fazendo hoje com as nossas famílias? Aqui diz o verso 14: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Queridos, quão diferente foi a atitude de Abraão. Diferente da atitude desastrosa de Ló. Queridos, Ló agiu pela vista,
pelo que via, mas Abraão agiu pela fé. Os olhos físicos não enxergam o futuro, mas pelos olhos da fé você enxerga a vontade de Deus para a sua vida. Por mais fácil que tenha sido para Ló justificar sua decisão de se mudar para a cidade de Sodoma, a situação não foi tão boa para ele ali. No entanto, quando Abraão ouviu sobre o que lhe havia acontecido, que ele tinha sido feito cativo, Abraão poderia ter dito: Ló, você colheu o que você plantou. Porém, queridos, Abraão não agiu assim. Em vez disso, a Bíblia diz em Gênesis 14 que Abraão veio em socorro de Ló para libertá-lo do cativeiro, ele e a sua família. Às vezes, em nossa ganância, queridos, não aprendemos algumas lições, porque depois de Ló ter sido feito cativo, depois da guerra que Abraão venceu e libertou Ló e a sua família, a Bíblia diz que Ló voltou a morar em Sodoma. Como pode? Você consegue entender? Ló não aprendeu a lição. Ló errou a primeira vez armando suas tendas nas proximidades de Sodoma. Errou a segunda vez mudando-se para dentro de Sodoma, para o centro de Sodoma. Ló foi feito cativo na guerra e foi levado cativo e foi libertado por Abraão. E ele deveria agora fugir e viver longe de Sodoma. Mas não, a Bíblia nos mostra que Ló voltou a viver no centro de Sodoma. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes as coisas precisam dar erradas? Quantas vezes Deus tem que mostrar para que você tome uma decisão certa? Ló foi muito teimoso, muito egoísta, muito ganancioso. Por isso ele perdeu a família inteira. Que não aconteça com você, meu querido irmão. Vamos ser sensíveis àquilo que Deus nos pede. Às vezes, em nossa ganância, não aprendemos, assim como Ló não aprendeu. Mas em sua graça, Deus avisou Ló de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E Ló saiu de Sodoma com a sua esposa e com as suas filhas. Mas a esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E as suas filhas eram já mulheres corrompidas, porque elas embebedaram o pai. Ló foi embebedado pelas filhas e elas fizeram sexo com ele para ter uma geração. Mas a geração que veio das filhas de Ló foi uma geração amaldiçoada por Deus. Queridos, Gênesis capítulo 18 e os versos 20 a 33 mostra o plano de Deus de destruir Sodoma e Gomorra pelo fogo que veio do céu. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18 e vamos ver então os versos 20 até o verso 33. Aqui nós lemos: Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, ou seja, os dois anjos. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, ou seja, Jesus Cristo permaneceu ali, junto com Abraão, enquanto os dois anjos foram até Sodoma. E o verso 23, aqui nós lemos: E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse:
não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura se acharem ali 40. E disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Queridos, a Bíblia conta a história de Sodoma e Gomorra. E não existiam 10 justos em Sodoma e Gomorra. Na realidade, não existiam nem 3 e nem 2 justos. O único justo que vivia em Sodoma era Ló. Por isso, meu querido irmão, Deus queimou estas cidades sodomitas. A Bíblia nos ensina, meus queridos, que as grandes cidades corrompidas não são o lugar apropriado para o povo de Deus viver e onde deveriam criar os seus filhos, não. A história está nos contando, a história está nos advertindo. Por causa da preocupação de Abraão com Ló e a sua família, ele intercedeu para que Deus poupasse a cidade caso encontrasse nela uma quantidade de pessoas justas, e começando com 50 e indo até 10. Em harmonia com seu amor, Deus não parou de conceder misericórdia até que Abraão parou de perguntar. Os 2 anjos pessoalmente libertaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Mas a sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu dela como um homem pobre, não possuindo nada. Nem mesmo a esposa, nem mesmo as filhas ele conseguiu salvar, porque as filhas eram corrompidas na mente, corrompidas com a licenciosidade, com a imoralidade de Sodoma. Não seja um Ló que pôs a família a perder. Entre viver nas grandes cidades e viver no campo, Deus escolheu para o seu povo a vida no campo, onde você pode criar os filhos para a honra e glória de Deus. Meu querido irmão, pergunte para Deus, que queres que eu faça, Senhor? Onde o Senhor quer que eu viva? Onde o Senhor quer que eu estabeleça a minha casa? Deus vai dirigir a sua vida, meu querido irmão, assim como dirigiu a vida de Abraão. Mas não sejamos loucos, egoístas, gananciosos, avarentos, como foi Ló. Vamos imitar Abraão, porque a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus e andava com Deus. E é assim que você e eu precisamos ser, amigos de Deus, andando com Deus. Aleluia. Na parte de quarta-feira, de enganador a príncipe, aqui está a história de Jacó. Jacó amava a Deus, mas se sujeitou a conspirar com a sua mãe para enganar seu pai e ganhar a bênção. Por isso, teve que fugir para evitar a morte, e Rebeca disse para ele, fuja para a casa de Labão, o meu irmão, fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Gênesis capítulo 27, versos 43 a 45. Porém, queridos, Jacó esteve fora da casa dos seus pais durante 20 anos. E nesses 20 anos, a sua mãe morreu. Ele nunca mais viu a sua mãe. Depois de 20 anos, quando Jacó voltou, ainda encontrou seu pai vivo, mas nunca mais viu a sua querida mamãe. Uma decisão errada. Jacó tentou conquistar a bênção de Deus com um jeitinho humano. Ele não esperou em Deus. Também a sua mãe, Rebeca, não esperou em Deus. Mas Deus foi misericordioso, porque Deus perdoa os nossos pecados.
Deus perdoou o pecado de Rebeca, Deus perdoou o pecado de Jacó, mas eles colheram as consequências de uma separação. Jacó vai rever a sua mãe, sim, na volta de Jesus, na ressurreição. Mas, queridos, ele não precisava ter passado por todo este sofrimento. Deus prometeu dar a ele a bênção e Deus daria a ele a bênção. Ele não precisava ter dado o jeitinho humano para enganar, para mentir, para conseguir a bênção. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32 e vamos ler então os versos 22 em diante. Gênesis capítulo 32 e o verso 22 em diante. Aqui nós lemos: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-me: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Peniel quer dizer a face de Deus, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Penuel, e manquejava da sua coxa. Queridos, aqui está uma história linda de Jacó. Deus não abandonou Jacó. Deus abençoou durante os 20 anos que Jacó esteve com o seu sogro Labão. Deus abençoou a Jacó. Deus estava com Jacó. E agora Deus disse para Jacó: chegou o momento de você voltar para casa. Voltar para a casa do seu pai. Já se passaram 20 anos. E agora Jacó estava voltando por ordem de Deus. Então Jacó estava bem com Deus. Jacó estava sendo abençoado por Deus. Porém, queridos, quando Jacó soube que Esaú estava vindo ao encontro dele com homens armados, Jacó temeu pela vida dele e pela vida da sua família. E Jacó então passou uma noite chamada de angústia de Jacó, ali no vale do Jaboque. Ali foi o Peniel de Jacó. Peniel quer dizer a face de Deus. Foi ali que Jacó viu a face de Deus. Tocou Deus, porque aquele varão que estava lutando com Jacó não era outro senão o Deus Filho. Jesus Cristo estava ali lutando com Jacó. Foi Jesus Cristo, o Deus Filho, que abençoou Jacó e disse: o nome seu não será mais Jacó, que quer dizer enganador, que lembra o seu pecado. Eu vou dar para você um novo nome, que não lembra o seu pecado, mas lembra a vitória sobre o pecado. Você vai se chamar Israel, porque como príncipe lutaste e saíste vencedor. Queridos, Deus não quer que você viva no fracasso. Se Deus quisesse que Jacó vivesse no fracasso, Deus teria mantido o nome dele, que lembrava muito bem o pecado dele, Jacó, enganador. Mas Deus mudou o nome dele, para que ele não olhasse mais para trás, olhasse para frente e seguisse vitorioso. Deus também quer fazer de você um homem e uma mulher vitoriosos. Deus muda o seu nome, Deus apaga o seu passado, mas você e eu precisamos ter o nosso Peniel. O que é ter o Peniel? É passarmos uma noite com Deus, confessando os nossos pecados. Jacó já tinha sido perdoado
Durante aqueles 20 anos em que ele esteve na casa de Labão, ele foi abençoado por Deus. Deus conversava com ele, e foi Deus que conversou com ele quando disse: agora está na hora de você voltar para a casa do seu pai. Então, não estava interrompida a comunicação, o relacionamento de Jacó com Deus não estava interrompido. Mas então por que aquela noite de angústia, a angústia de Jacó? Jacó queria a confirmação da bênção. E foi ali que ele obteve a confirmação da bênção, e foi-lhe mudado o nome, e foi-lhe mudado também o caráter. Ele se tornou um príncipe vencedor e vitorioso, uma honra e glória para Deus. Queridos, pela humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo, esse pecador falível e mortal que era Jacó, prevaleceu diante da majestade do céu. Havia firmado suas mãos trêmulas nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não podia desviar a súplica do pecador. Queridos, nós vamos passar pela angústia qual nunca houve. Mas quando você estiver passando pela angústia qual nunca houve, lembre-se, Jacó passou pela angústia, mas com Jesus Cristo agarrado nele. Ele estava lutando com Jesus Cristo. Um estava tocando no outro, e ele teve a bênção de Jesus. Quando você estiver passando pela angústia qual nunca houve, lembre-se, você não está passando por uma angústia sozinho. Você está com Jesus. Jesus está agarrado em você. E você tem que se agarrar a Jesus também, como Jacó, dizendo: não te deixarei ir se não me abençoares. E Jesus tem uma bênção para você exatamente no momento da angústia. Deus tem uma bênção para você. E você poderá dizer: este foi o meu Peniel. Aqui eu vi a face do meu Deus. Que você também tenha o seu Peniel, meu querido irmão, minha querida irmã. Peniel é o encontro com Deus, é o apego a Deus, é a intimidade com Deus, é a mudança do nosso nome, é a mudança do nosso caráter. Tudo isso está envolvido na palavra Peniel. Não desista do seu Peniel. Passe tempo com Jesus Cristo e Ele tem uma bênção especial para você. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Moisés no Egito. Que exemplo para ser imitado, o exemplo de Moisés. Este servo do Deus vivo. Moisés foi mantido vivo na providência de Deus, que atuou por meio de uma mãe empreendedora e de uma irmã carinhosa. Quando a filha do faraó encontrou o bebê no cesto de junco, ela pediu à sua mãe hebreia que cuidasse dele e pagou-lhe para fazer isso. Que desafio abençoado para uma mãe escrava. Joquebede teve 12 anos para ensinar o seu filho a orar, confiar em Deus e honrá-lo e moldar seu caráter para uma vida de serviço. Durante anos, Moisés foi treinado nas cortes reais do Egito e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Assim está escrito em Atos 7, 22. Já adulto, Moisés tomou uma decisão que mudou sua vida e o curso da sua história. Abra sua Bíblia e vamos ler Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 e os versos 24 a 29. Hebreus capítulo 11. Aqui nós lemos. Hebreus capítulo 11 e os versos 24 a 29. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Você, quando lê este texto, você tem que parar e meditar, porque aparentemente pode ter sido fácil para Moisés. Não, queridos, não foi fácil para Moisés. Fácil é ler como nós estamos lendo, mas quando nós paramos e meditamos na decisão de Moisés em ter recusado ser chamado filho da filha de Faraó, Moisés recusou ser Faraó do Egito. O maior e mais poderoso país daquele tempo era o Senhor do mundo naquele tempo. Ele recusou ser o Faraó do Egito
para sofrer com o povo maltratado e escravo. Foi uma decisão difícil. Foi uma decisão feita pela fé. Por isso diz aqui no capítulo 11 de Hebreus e o verso 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Verso 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés tinha em vista a Nova Jerusalém. Moisés tinha em vista a coroa de ouro que ele receberia das mãos de Jesus. E o verso 27 diz, pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. Pelos olhos da fé, nós conseguimos ver o invisível. A vista humana não enxerga um palmo na frente do nariz. A vista humana não conhece o futuro. A vista humana é materializada. Nós temos que ter a vista da fé, a visão da fé. Pelos olhos da fé, Moisés contemplou o invisível. Hoje também, meu querido irmão, eu e você estamos sendo desafiados para olhar para o céu e ver com os olhos da fé o invisível. O Deus, o grande eu sou, aquele que diz não tenha medo, eu estou com você, eu não vou deixar você. Se você passar pela água ou pelo fogo, eu estarei com você. É pelos olhos da fé que nós enxergamos e nos apropriamos da bênção que Deus tem para nós. E o verso 28. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Verso 29. Pela fé, Moisés passou o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, pela fé, pela fé. Homens pecadores. Queridos, você e eu somos pecadores, mas pela fé nós vemos o Deus que nos ama, o Deus que nos salvou, o Jesus Cristo que está para voltar. Pela fé nós poderemos contemplar todas estas bênçãos. Da perspectiva humana, Moisés escolheu errado. Da perspectiva humana, Abraão deveria ter escolhido primeiro, mas ele deixou Ló escolher e deixou que Deus escolhesse para ele. Da perspectiva humana, Noé estava errado. Mas que importa a perspectiva humana? Se nós somos chamados a viver pela fé, nós queremos que o nosso nome entre para a grande avenida da fé de Hebreus capítulo 11. Esta grande avenida da fé de Hebreus capítulo 11 não está fechada. Essa lista não foi fechada, ela está aberta. Nomes estão entrando para a avenida da fé de Hebreus capítulo 11 ainda hoje. O seu nome, o meu nome, eles estão entrando para a grande lista dos heróis da fé. Nós que não vivemos sob a perspectiva humana, nós que não estamos usando a vista humana, mas com olhos da fé, estamos vendo o invisível. Com olhos da fé, estamos visualizando o céu e a Nova Jerusalém, a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Nós vamos receber de Jesus Cristo a coroa de ouro, o bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o mínimo foste fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, para você ser colocado na lista dos heróis e das heroínas da fé, você não pode agir na perspectiva humana. Nós precisamos desenvolver a nossa visão espiritual e contemplarmos o invisível. Suplicarmos para que Deus transforme o nosso caráter, como transformou o caráter de Jacó. Que Deus mude o nosso nome e escreva este novo nome numa pedrinha branca que será entregue para você naquele dia. Ele vai dar para você uma pedrinha branca com um novo nome. Queridos, nossa bendita esperança, nosso anseio
é que Jesus Cristo volte e volte logo. Você e eu, heróis e heroínas da fé, sendo arrebatados. Mas enquanto estivermos aqui vivendo nesta terra, nós precisamos de ter o nosso Peniel, face a face com Deus, nossa intimidade com Deus, sendo abençoados por Deus. Que Jesus Cristo derrame sobre você, meu irmão e minha irmã, a bênção do Espírito Santo, para que você seja, como Abraão foi, uma bênção na vida de todos que cruzavam o seu caminho. Jesus hoje está falando para você e para mim, sê tu uma bênção. Esse é o meu desejo para você. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que Jesus Cristo dê a paz que só Ele tem para dar. Amém.